Deus, amém? Amém. Por gentileza, abram comigo suas Bíblias. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 5, amém? 1 Samuel, e o capítulo é o de número 5, amém? Glória a Deus. O pastor iniciou falando de guerra, do louvor, hino 212, falando os guerreiros se preparam. Então vamos falar de guerra também, amém? Amém. E o tema é o Deus imbatível. Glória a Amém? Deus. Esse é o nosso Deus, Aleluia. imbatível. 1 Samuel capítulo 5 diz: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-la no lugar. E levantando-se de madrugada, dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso, tomar assento. Glória a Deus. Voltando um pouquinho, irmãos, ainda no primeiro livro do profeta Samuel, só para os irmãos entenderem o que aconteceu. Lá no capítulo 2, diz que os filhos de Eli, do sacerdote Eli, versículo 12, eles eram conhecidos como homens de Belial. Eles eram chamados homens de Belial, homens do diabo. Homens que não conheciam o Senhor. Diz que eles enfiavam, pode ver no versículo 13, estavam ali fazendo a carne cozida para oferecer a Deus. Eles enfiavam a carne naquilo que era para Deus, e o tanto de carne que vinha no garfo eles comiam. E o povo dizia: mas isso aqui é para o Senhor. Eles pouco se importavam. Diz ainda, meus irmãos, versículo 22 do capítulo 2, que eles se deitavam com mulheres em bandos, junto à porta da tenda da congregação. Eram aqueles filhos do sumo sacerdote, sacerdote Eli, e eles faziam o que queriam e pouco se importavam. O que marca aqui em tudo isso, diz que Deus não os conhecia. E vemos, irmãos, que os filisteus eram um povo que estava em constante guerra com Deus. É interessante que lá no capítulo 21, versículo 34, 2000 anos antes de Jesus, diz que Abraão passou pela terra dos filisteus. Capítulo 13 de Juízes diz, irmãos, que o povo do Senhor fez o que era mal aos olhos de Deus, e Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, irmãos. Era um povo de constante guerra com o povo de Deus. Eles eram da região da Palestina. Filisteu quer dizer povos do mar, povos, homens do mar. De modo que Dagom, a história não diz, mas a tradição diz que Dagom era metade homem e metade peixe. Era o padroeiro principal ali do povo filisteu. Eles tinham outros deuses, mas o principal é Dagom. Porque vemos que as grandes vitórias que eles conquistam, sempre eles querem atribuir esta vitória a Dagom. E ali, meus irmãos, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finés, à frente da batalha contra os filisteus. Eles vão guerrear achando que estão com tudo e pouco se importando
com caminhar diante do Senhor, como o pastor Fernando disse. E eles ali, irmãos, logo de cara perdem 4.000 homens. Eu estou agora no capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel. Eles perdem de cara 4.000 homens, e eles voltam. E eles se assustam, irmãos. Mal começou a luta, já perder 4.000. E eles ali entraram no consenso: vamos trazer a arca do Senhor de Siló. E o correto, irmãos, não é trazer a arca, irmãos. Quem dizia, quem ditava onde a arca ia era Deus, irmãos. Vai a arca, leva a arca. Os sacerdotes levavam a arca no ombro. Deus quem ditava quando e como e para que a arca tinha que ir para determinado lugar ou determinada situação. E ali, meus irmãos, esses homens que nem conheciam a Deus, disseram: vamos trazer a arca, e trouxeram a arca, irmãos. E o povo de Deus ficou tão feliz quando viu a arca, irmão, no campo de batalha. E o texto diz, versículo 5 do capítulo 4, que a terra se estremeceu de tanta alegria, irmãos. A terra tremeu. Aleluia. E os filisteus tremeram de medo. Perdão, irmãos. Apertando um pouquinho aqui. Glória a Deus. A terra tremeu, os filisteus tremeram. E ali o capitão disse: não vão ficar temerosos, senão a gente entrasse na luta com eles, a gente já perde. E eles se lembraram, irmãos, dos egípcios. Esse Deus é terrível. Pela alegria que eles estão, a gente já acabou para nós. E o capitão tentando incentivar os seus soldados ali: não, vamos lutar, vamos se esforçar. E os filisteus ainda assim lutaram, sabendo, ou melhor, crendo que iriam perder. Mas para surpresa dos próprios filisteus, eles venceram essa luta. Aleluia. E o texto diz, versículo 10, que morreram 30.000 israelitas. E dentre esses 30.000 estavam Ofni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli, que eram aqueles que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E os filisteus levaram a arca, irmãos, do Senhor. E um jovem ali, irmãos, da tribo de Benjamim, chegou com as notícias: olha, nós perdemos. Os que sobreviveram fugiram, se esconderam em suas tendas envergonhados. Mas mais de 30.000 homens morreram, e dentre os quais morreu Ofni e morreu Finéias. E o sacerdote Eli, meus irmãos, ele já era idoso. Diz o texto aqui, versículo 15, 98 anos de idade. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E a mulher de Finéias estava para dar à luz, quando ela recebeu a notícia que o sogro tinha morrido, que o marido tinha morrido. Diz que ela entrou em contrações de parto ali, e ela desfaleceu também morrendo. E ali as parteiras perguntaram: mas que nome vão pôr no menino? Ela disse: Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Quando acharam, irmãos, quando viram que a glória, que a arca era o símbolo da presença de Deus, era a glória do Senhor. Quando Eli soube, caiu, morreu, a mulher morreu, e o povo achou: pronto, acabou, né? Está acabado. Sem a arca, nós estamos longe do Senhor. Por outro lado, meus irmãos, os filisteus, quando chegaram com a arca ali só foi Dagon que deu essa vitória para a gente. Vamos agradecer Dagon. E colocaram, irmãos, a arca de Deus, tentando dizer assim: o Senhor perdeu para o nosso Deus Dagon. Nosso Deus Dagon foi mais forte que o Senhor. E ali eles colocaram de madrugada, irmãos, já estava a estátua de Dagon prostrada diante da arca, que simbolizava a presença de Deus. E ali, meus irmãos, eles acharam talvez mais pesada. Enfim, deixa, né? Vamos pôr de novo. Colocaram de novo, irmãos, a estátua de Dagon ali, de pé, diante da arca do Senhor, como se estivesse dizendo: olha, o Deus de Israel se curva diante do nosso Deus Dagon. Mas no outro dia, irmãos, o Dagon estava sem cabeça, sem as mãos e prostrado diante da arca do Senhor. E ali não tinha jeito, irmãos. E ali, meus irmãos, versículo 6, Deus começou a ferir de hemorroida nas partes secretas o povo de Asdod.
foi para onde foi levada a arca. E ali, meus irmãos, eles não aguentaram, mandaram para Gate. Irmãos, mesma coisa, hemorroida nas partes secretas e rato, irmãos. E ali, meus irmãos, Gate falou: aqui não fica não, vou mandar para Ecrom. Os filisteus eram 5 cidades chamadas Cinturão Filisteu, e eles iam mandar para Ecrom. E Ecrom falou: opa, aqui não, eu estou sabendo que vocês estão sofrendo de hemorroida, e também tem rato para tudo que é lá. Não, aqui não, vamos devolver para os israelitas. Não, a gente não quer essa arca aqui não, irmão. Aleluia. Irmãos, nosso Deus é imbatível. Nosso Deus, irmãos, na cabeça daquele povo, irmãos, quando os filisteus levou a arca, eles achavam que eles tinham que ter alguém para ir buscar, mas não tinha mais soldado para ir buscar a arca, irmão. Mas, irmãos, Deus, Ele luta sozinho. Amém. Deus é Deus, irmãos, Ele é Senhor. Eu acho lindo lá no capítulo 63, quando diz assim: olha, quem é esse que vem de Edom e Boza, que marcha e a sua vestimenta é gloriosa, ele é glorioso. Ali, irmão, simboliza não, ali é o Senhor Jesus voltando da crucificação. E tem muita gente que pensa que Jesus saiu de lá tudo moído, machucado. Não, ele saiu do jeito que ele é, saiu como um rei. De modo que Isaías, naquela visão, ele falou: ele está saindo de onde eu estou pensando que ele está saindo, porque ele está saindo lá do ninho do inimigo, mas ele está saindo como se estivesse passeando, porque ele está muito bem vestido, e ele não demonstra cansaço, ele demonstra força e vigor, ele marcha com grande força. Ele só sabia que ele lutou por causa da vestimenta que estava manchada de sangue. Ele perguntou: por que está vermelha a tua vestimenta? E Jesus disse: porque eu pisei sozinho o lagar da ira de Deus. Aleluia. Irmãos, 7 meses, irmãos, resumindo, a arca ficou nas mãos dos filisteus. Depois eles deram jeito de devolver. Amém? E aí Davi entrou em ação depois, né? 7 meses ficou lá. Mas, irmãos, o que me chama a atenção aqui, eu podia dizer que Dagon simboliza os nossos adversários, os nossos inimigos que se levantam e que o Senhor põe por terra, irmãos. E pela misericórdia, irmão, Deus me despertou de madrugada. Eu achei que Ele ia me dar a palavra, eu orei, a palavra não veio, mas amém, eu fui deitar. E quando eu estava estudando a palavra, eu estudei esse texto, e eu vi, amém. Mas de repente veio uma palavra na minha mente: principados e potestades. E na minha cabeça, irmãos, eu estava pensando: irmão, vou falar que o Dagon é as dificuldades que a gente tem na terra. Dagon é as nossas lutas, é o desemprego, é a enfermidade. Dagon é uma situação difícil. E Deus falou de novo: principados e potestades. Glória a Deus. E eu fui no Google, irmãos, e eu vi que principados são ordens, eu vou falar igualzinho para não pular nada, ordens angelicais malignas superiores. Está lá em Efésios 6,12 que Deus nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principado e potestade. E eu fui ver o que é potestade: governantes deste mundo, ou seja, demônios que atuam no mundo físico. E segundo a Bíblia, irmãos, principado e potestade, sinônimo de poder, autoridade e governo. Irmãos, eu pensando que Deus nos preparou, na minha mente limitada, para uma luta rasa, né? Um desemprego, uma enfermidade. Ou melhor, não pensando, eu às vezes, na nossa pequena limitação, a gente às vezes toma a direção que não é a direção de Deus. Mas Deus falou: você está olhando na linha reta, você tem que olhar para cima. Irmãos, o nosso inimigo, ele está acima. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus, o quê? Nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões
celestiais. Todas as bênçãos, irmão. Todas as bênçãos. E é interessante, irmãos, que talvez inconscientemente na nossa mente, a gente pensa que a gente está preparado para os demônios que estão atuando aqui na terra. Um que aparece ali, a gente expulsa em nome de Jesus. Mas a grande verdade, irmãos, é que Deus nos preparou em Cristo Jesus com os demônios de mais alta patente, irmãos. Sabia disso? Você às vezes se sente tão miúdo, tão pequeno, mas não estou inventando a palavra, irmãos. A nossa luta é contra principado, potestade, ainda tem o quê? As hostes espirituais. O que é isso? Exércitos de demônios. Jesus te capacitou para lutar com a mais alta patente do reino das trevas. Você pode dizer glória a Deus por isso? E às vezes você se sente tão pequeno, tão miúdo. Às vezes o diabo faz parecer que ele é mais forte. Mas irmãos, você vai vencer porque você está debaixo do nome poderoso de Jesus. E Efésios ensina a armadura de Deus. Não vou entrar em detalhes que o tempo não permite, irmãos. Mas o que é mais importante é você saber que Jesus te preparou. Às vezes você passa uma luta ou outra. Isso é treinamento de Deus. Treinamento. E você tem que submeter principado e potestade para você alcançar as bênçãos do Senhor. E eles sabem o tamanho deles. Mas a gente muitas vezes esquece o quê? Do nosso tamanho em Cristo Jesus. E eu conversando com Deus, eu falei, Deus, eu estou entendendo, mas o que eu vou falar para a tua igreja? E Deus me levou lá em Romanos 8. Eu vou até ler para não pular nada. Romanos 8. Diz assim, olha: quem nos separará do amor de Cristo? Estou lendo o versículo 35 de Romanos 8. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem os anjos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós estamos blindados com o amor de Jesus. Ofni e Finéias era outra conversa. Não conheciam a Deus. Agora, amado de Deus é outra conversa. E Deus me fez tocar numa outra palavrinha. O que é, Senhor, ser mais do que vencedor? Eu, como não sou, minha mente não alcança tamanha sabedoria, eu corro para o Google. Está escrito uma vitória significativa. Significa uma vitória, uma super invencibilidade. Ou seja, irmãos, a palavra mais perto de mais que vencedor é a palavra grega sobrepujar. Significa alcançar uma vitória inigualável. Mais que vencedor significa vitória completa e definitiva. Às vezes a gente acha que vai ser sempre aquela luta, irmão, aquele negócio que nunca vai. Mas a palavra diz que mais que vencedor é aquele que tem uma vitória incontestável. Outros podem até vencer, trazendo para o mundo terreno. Fulano lá venceu, mas do jeito que o outro venceu, foi uma vitória maior, é mais que vencedor. É uma vitória completa e definitiva. De modo, irmãos, que por pior que as coisas pareçam
está acontecendo que parece que as trevas tomou uma dimensão que vai nos engolir, irmãos. Você é amado de Deus. E você é preparado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Quando as trevas se levantam contra ti, elas vão tomar o mesmo rumo de Dagon. Vão cair prostradas sem cabeça e sem as mãos. Ou seja, irmãos, o diabo não vai ter nem tempo de pensar e não vai ter como agir, porque não vai ter as mãos para poder fazer. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Como é lindo o nosso Deus, irmãos. Como é maravilhoso. Às vezes a gente acaba, irmãozinho, no embalo, a gente acaba achando que a nossa luta está grande, que, irmãos, Deus te preparou para coisas maiores, irmãos. A gente pensa, fala principado e potestade, a gente não quer nem saber. Não vou nem me aprofundar disso aí, que eu vou ficar com medo. Diga misericórdia. Mas o texto diz que a gente tem que enfrentar esses, irmãos. Que esses aí, debaixo do nome de Jesus, eles têm que baixar a cabeça e se encurvar. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus te deu autoridade. Deus te deu palavra de comando diante do nome do Senhor. Aleluia. Quando diz o texto lá em Daniel que os demônios estavam impedindo a resposta dele, e o Gabriel falou: olha, estava tudo travada a luta, Daniel, porque eu sei que você está orando há 21 dias, mas o céu estava travado. E o Miguel precisou vir. E quando o Miguel chegou, aí o Miguel resolveu. E às vezes a gente acha que o Miguel, né, já até disse isso, o Miguel é o anjo mais forte que existe. Ele é muito forte, é o comandante ali. Mas a grande verdade, irmãos, é que o nome Miguel é uma pergunta nos céus. Miguel significa no hebraico quem será semelhante ao Altíssimo? É um significado poderoso, irmão. Quando chega essa pergunta, olha, quem será semelhante ao Altíssimo? As trevas têm que sair da frente, porque ninguém é semelhante ao nosso Deus. Ninguém é tão poderoso quanto o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus imbatível, irmãos. E quando Ele entra na guerra, Ele faz ela cessar até o fim. Ele coloca o seu basta, aleluia. Ele coloca as coisas no devido lugar. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Às vezes a gente pensa, Deus está difícil, Deus está doído, mas Deus falou, usa o meu nome, usa a autoridade que eu te dei, luta para vencer. Eu estava meditando, irmãos, quantas lutas a gente entra dando, não vou dizer nem o melhor, irmão. A gente às vezes entra na luta não dando nem a metade. Diga misericórdia. Muitas vezes, irmão, a gente entra na luta, a gente não dá nem a nossa metade. E ainda assim a gente o quê? Alcança a vitória. Porque Deus nos ama. Agora imagina a gente dando o nosso melhor, irmãos. Quantas e quantas vitórias a mais você ia ter. Não é verdade, irmãos? Deus sabe a nossa limitação, Deus sabe a nossa correria, o nosso dia a dia. Mas a gente tem que sempre, irmãos, manter fresca na nossa mente o quê? A palavra do Senhor. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Aleluia. Nem o poder. Eu estou sofrendo. Está sofrendo por quê? Você não está conhecendo a Escritura. E você está achando que o poder das trevas é maior que o poder do... Não. Vai lá ver o que aconteceu com Dagon. Está vendo? Então é isso que Deus tem preparado para aqueles que se levantam contra os ungidos dele. Vão ficar sem cabeça e sem as mãos. Quando o diabo menos esperar, cabeça arrancada e sem as mãos para fazer a vontade dele. Aleluia. Nosso Deus é imbatível, irmão. Nosso Deus, Ele é poderoso. Não deixe, irmãos, às vezes o seu corre-corre do dia a dia fazer você se esquecer que você é amado de Deus, que você é amado do Senhor. Às vezes a gente esquece que a gente é amado, irmãos, e é diferente, irmão. Quando a gente lembra que é amado, oh Deus, eu vou lembrar, aquele dia o Senhor me trouxe tanta alegria no coração, aquele dia eu me senti tão amado, porque a gente
Na nossa carne a tendência é valorizar o que é ruim e esquecer o que é bom. Diga misericórdia, irmão. Não, vamos fazer diferente. Vamos lembrar das provas de amor que Deus já deu lá atrás, irmão. Eu te garanto que na segunda você já vai estar cantando o reino da vitória. Aleluia. Amém, igreja? Deus é imbatível, Deus é poderoso. E o Dagon caiu prostrado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.